Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária aí do Bitcoin, tá? Então, como sempre, né? Quem não conhece o canal, se inscreve aí e já deixa o likezinho aquele para ajudar na divulgação, tá? Então, galera, ontem, né, o Bitcoin deu uma despencada ali, né? Pelo que eu ouvi falar, né? A Binance teve um hack lá, né? Então acredito que possa ter influenciado bastante nessa queda aqui, né? Porque num período de uma hora ali, se eu não me engano, caiu quase 10% aqui, deixa eu ver. Quase 10% num período de uma hora, né? Uma coisa meio inesperada. Se a gente analisar esse candle aqui que se formou, né? Ele praticamente não se repete aqui, né? Tem candles grandes de queda aqui, mas eles vão um do lado do outro, assim, né? Eles vão formando a queda, mas ali a gente teve uma queda bem brusca, tirando esses dias aqui, né? Esses dias aqui também teve, mas o Bitcoin já estava lá num topo absurdo lá de quase 20 mil dólares, né? Então, galera, se eu for analisar o que está acontecendo agora aqui, né? E eu fazer minha contagem aqui que eu fiz ontem, tá? Que seria essa daqui, ó. Vamos ver aqui, tá? Que seria essa, tá? A nova contagem, tá? Terminou aqui, né? Esse ciclo. Aqui a gente já teve uma correção ABC, no meu entender, tá? Que seria algo parecido com isso aqui, ó. Se eu aproximar um pouquinho mais, a gente até enxerga, né? Que seria algo tipo isso aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui dentro eu teria que abrir. Deixa eu ver se eu consigo em 30 minutos. Aqui dentro teria um ABC curto aqui, ó. Tá? E depois nós tivemos uma onda bem truncada aqui, né? Que ficou truncada aqui, com tipo uma onda em flat que se chama. E que no geral, se eu apagar tudo, ficou esse ABC de correção aqui, ó. Tá? Então, resumidamente o que eu tenho é isso aqui, tá? A gente tem aquela linha de tendência que eu acabei de apagar ali. Vamos ver aqui, ó. Que ela vai se tornar um suporte agora, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu apaguei ela, que eu tenho a mania de usar isso aqui. Ele apaga todas as ferramentas de desenho aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que marcar bem. Ela já estava ali certa porque eu queria mostrar uma coisa para vocês. E eu tirei do lugar. Eu considero aqui encostado, aqui eu considero uma bull trap, né? E agora eu vou apagar isso aqui. E essa LTB aqui, no meu entender, é o seguinte, pessoal, ela se torna um suporte, tá? Junto com esse fundo aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui é muito importante, tá? Se a gente romper esse fundo e passar e atravessar esse suporte aqui dessa LTB, eu acho que a gente pode cair bastante, tá? Mas cara, eu não acredito que a gente vai cair agora, né? Ontem eu disse, né, que eu não acreditava que a gente iria cair, a gente estava com essa LTA aqui, rompeu ali e despencou, né? Eu acreditava que a gente poderia ir para cima. A gente erra, né? É bom que vocês saibam que se vocês pensam em vir assistir os vídeos, né, acreditando que sempre a gente vai acertar, isso não vai acontecer, até porque, como eu sigo vários analistas, ontem eu estava olhando, né, depois que despencou, eu fiquei procurando ver o que alguém ia dizer, né, a respeito, né, e todo mundo ficou quieto ali, dizendo, porque todo mundo errou, todo mundo estava com uma contagem ali, eu vi uma galera meio assim assustada, né, caiu, porque tinha uma contagem um pouco diferente, mas é aquela coisa. Teve um inscrito que comentou, né, pra gente não ser tão otimista. Eu concordo. Teve uma época que quando a gente estava nessa correção aqui, tinha uma contagem de. Eu estava esperando uma quinta onda, a gente estava por aqui, ó. E eu estava acreditando que nós ia cair mais. E o Bitcoin continuou subindo. Isto é, eu estava pessimista, né? Então, às vezes a gente fica otimista porque pelo que o gráfico mostra, né? Então, se eu estou olhando isso aqui, vendo talvez uma possibilidade de isso aqui ser 1, 2, 3, até aquele momento daquele rompimento ali, ó, não
não tava assim a onda, tava aqui, ó. Eu acreditava que a gente poderia ficar fazendo bounce, superar esse topo, né? E formar essa onda 3 aqui, né? Até porque, além disso, nós tínhamos esse rompimento aqui dessa LTB, né? Nós temos um triângulo aqui, se a gente ver, ó. Desculpa. Nós tínhamos uma formação triangular aqui, ó. Tá? Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Não significa que sempre que acontece isso vai romper acima, né? Eu até fiz um vídeo uma vez falando dos triângulos ascendentes e descendentes, né? Mas vale a pena sempre a gente rever essas coisas, né? Eu acho legal a gente rever essas coisas, né? Por exemplo, quando a gente tem a formação triangular, né? Geralmente o que acontece é isso aqui, ó. 4, 5. Esse aqui é um triângulo descendente que se chama, né? E ele rompe abaixo. Tá? A gente tem vários casos no Bitcoin que formam triângulos e nesse padrão, né, e rompem abaixo. Então isso aqui é um triângulo descendente. Tá? A gente tem um triângulo ascendente, que seria esse ali que está desenhado ali, né, que ele tem essa formação, assim, essa característica, né, que ele forma as ondas aqui dentro. Opa, desculpa, peguei a ferramenta errada ali, né? Então ele forma as ondas dentro do triângulo aqui, tá? E ele acaba rompendo acima. Então existia essa expectativa aqui, né? Então por isso que às vezes a gente fica um pouco mais otimista e não pessimista, mas cara, nem tudo vai dar certo, né? Isso aqui não significa que sempre vai dar certo, mas pela estatística tem mais chance de romper abaixo do que romper acima, entende? Então é mais de 50%, então vale, né, a contagem, né? Tipo aqui nós tínhamos um triângulo, se a gente reparar, ó, gigante aqui, ó, né? E ele acabou realmente rompendo abaixo, ó, se a gente reparar. Eu não vou montar ele perfeito aqui, né? Mas foi mais ou menos o que aconteceu, um triângulo descendente caiu, né? Então a gente sempre tenta enxergar esses padrões, né, para tentar ver como que a gente vai se comportar, como que a gente vai tentar enxergar na análise, né? Então nem sempre a gente vai acertar. Quem está vendo desde o início as análises que a gente faz, várias vezes a gente está conseguindo mais ou menos ir para acertar para onde vai, mas algumas vezes a gente vai errar, isso é inevitável. Se eu acertasse sempre, meu velho, eu nem tava fazendo vídeo, eu já tava rico, já tava longe do Brasil aqui, bem longe, tá? Então, eu considero aqui isso aqui um ponto de suporte bem importante, tá? E esse fundo. Então a gente tem que observar, tá? Eu acredito que a gente não vai cair, eu não vejo caindo. A gente formou agora uma estrela cadente aqui pouca coisa, não dá para chamar de estrela cadente, que ela deixou uma vela, uma sombra um pouco para baixo ali, mas tá estranho aqui, tá? Mas eu acredito que se for para o Bitcoin cair um pouco mais, tá? Eu vejo um bounce acontecer aqui, pelo menos um pouco, tá? Porque como a gente caiu bastante direto, eu pegar uma retração invertida aqui, ó, tá? Eu acredito que a gente poderia pelo menos encostar aqui nos 50% aqui, para depois cair 38, 50, talvez até 60, para voltar a cair, né? Fazer um movimento de bounce assim, né? Tipo, vir aqui para voltar a cair, tá? Por quê? Porque, cara, caiu reto aqui, né? Então, é difícil continuar caindo sem se segurar em alguma coisa e depois voltar, né? Então a gente teve um fundo duplo aqui, um topo duplo, né? Foi o colega que falou ali, o inscrito que falou do fundo duplo. Eu realmente não tinha pensado em fundo duplo, eu estava mais pensando na parte da formação triangular, né? E quando a gente tem um fundo duplo, que é isso aqui, é uma tendência de reversão, né? De queda. Mas também a gente pode estar formando desculpa, pessoal, um topo duplo aqui, né? Um topo duplo, né? Então pode ser um sinal de reversão, tá? Para cair. Mas também, se a gente continuar nessa situação aqui, ó, daria para dizer que a gente está praticamente formando um fundo duplo agora, que pode ser um sinal de reversão para voltar a subir, né? Mas não é o que parece, tá? Se eu pegar alguns indicadores, desculpa, não é o que parece, não, é uma coisa que está um pouco confuso, tá? Se eu pegar alguns indicadores aqui, ó, por exemplo, se eu pegar um índice de força relativa, que é a questão de sobrecomprado, sobrevendido, em um gráfico de 4 horas a gente está super vendido, tá? A gente chegou a estourar ali, ficou abaixo lá, né? Tá sobrevendido, digamos assim, né? Se eu pegar num gráfico diário, nós estamos no meio do caminho aqui, né? A gente já esteve sobrevendido nesse ponto aqui do gráfico, ó, tá? Esteve lá sobrevendido, subiu, agora caiu. E nós estamos assim, tá? Nesses gráficos, pessoal,
a gente pode traçar linhas de tendência neles também, ó. Então o que acontece aqui, né? Ele acabou rompendo no dia de ontem ali, rompeu e nós estaríamos subindo, né, para aumentar, e rompeu. Então tem uma tendência realmente de queda aqui, né? Pelo menos olhando num gráfico de força relativa, tá? Se eu pegar um outro indicadorzinho legal aqui é a MACD aqui, tá querendo cruzar ali no diário, né? Então a tendência realmente é bearish a coisa, né? E deixa eu ver num gráfico de 4 horas aqui, quem sabe. Também tá apontado para baixo, tá? Então tá bem, o sinal não, digamos, a tendência tá bem bearish, né? Tá bem da gente cair, tá? Bem de queda mesmo, né? Mas vamos ver se a gente não vai se segurar nesse fundo, tá? Ele é um fundo bem importante, pelo menos para tentar se segurar aqui, para ver o que acontece, né? E por hoje é isso, pessoal. Não tem muito o que analisar além disso, tá? Então vamos esperar, vamos ver como é que o preço vai se comportar durante o dia. E era isso, tá? Falou, abraço!